Olá, sejam bem-vindos ao Girls Who Run. O podcast de corrida que vai ser o seu melhor amigo na sua running era. Eu sou Mariana Real. E eu sou a Marcela Fante. Nós somos duas corredoras, mas acima de tudo, nós somos mulheres. Nesse podcast, iremos falar sobre diversos temas relacionados ao mundo da corrida e ao universo feminino, acompanhado de convidadas incríveis. Estamos muito ansiosas para tudo que iremos viver aqui. Aproveita e já segue o @girlswhorun.pod nas redes sociais para ficar ligado nas novidades e segue a gente aqui no Spotify. Se você está escutando no YouTube, se inscreve aí no nosso canal. Run when you hear that. You better run when you hear that. I said run when you hear that. You better run when you hear that. Run when you hear that. Em vários episódios deste podcast, nós mencionamos a importância de uma boa alimentação para o desempenho na corrida. Mas como exatamente que a nutrição ajuda na prática esportiva? Ela pode ajudar a prevenir lesão? Quais são os nutrientes importantes de serem consumidos? Qual o papel de cada suplementação? Todas essas são questões interessantes de serem debatidas para compreendermos o que é de fato relevante, tanto para a nossa saúde, mas também para a prática da corrida. Exatamente, amiga. E é sempre bom a gente lembrar às mulheres que uma boa alimentação vai muito além do emagrecimento. Sim, o que vamos conversar hoje é sobre uma alimentação que promova a saúde, disposição e energia para a gente poder fazer o que a gente ama. Bora começar o episódio? Para falar sobre a nutrição para a corrida, não poderemos deixar de chamar essa Nutri incrível que compartilha tantas dicas e informações em suas redes sociais. A Cami é nutricionista e corredora, ela posta diversas dicas, receitas, informações nas suas redes que são super relevantes e ela sempre foca numa nutrição sem noia e sem restrição. Seja bem-vinda, Cami! Oiê! Obrigada pelo convite. Antes da gente começar a conversar sobre o tema de hoje, primeiro eu queria que você contasse cá pra gente quem que é a Camila dentro e fora da corrida e também no mundo da nutrição. Tá. Eu acho que são duas Camilas bem parecidas, na verdade. Eu sou uma pessoa muito intensa. Então, quando eu resolvi que eu ia correr, eu resolvi correr. Quando eu tô afim, assim, eu sou realmente muito intensa. E eu comecei a correr, na verdade, por conta do meu pai. Ele já fez aí várias provas, várias meias, enfim. E ele me acordava de sábado para ir correr com ele na USP. E eu achava, assim, o maior absurdo, né? Tipo, 5 horas da manhã de sábado. Hoje em dia tô eu lá. E ele que não vai, porque ele vai nas festas dos amigos, então ele não vai mais na USP, mas tem até fotos minhas, tipo assim, com 12, 13 anos com ele lá. Então eu comecei a correr por isso. Tenho várias amigas que estão correndo, entrei nessa onda que todo mundo tá junto, inclusive vieram muitos pacientes corredores por conta disso também. E amiga, qual linha da nutrição que você segue? Eu sou formada em nutrição funcional, clínica funcional e estética. Então, bem essa parte de ganho de massa, emagrecimento, uma reeducação alimentar também. Então, qualidade de vida, melhora de doenças crônicas, enfim, em geralzão também. Legal. E você falou que você começou lá muito cedo, né, com seu pai, e hoje você tá de novo no mundo da corrida, né? Você tem bastante paciente que corre? Sim, bastante, que vieram por conta dessa running era aí. E aí a gente tem algumas que são atletas amadoras, algumas que são, às vezes de final de semana dá uma corridinha no parque, mas é uma coisa que realmente do ano passado para esse eu vi muita gente chegando correndo também. Ai, que legal, você sentiu esse movimento na clínica? Bastante, bastante. Eu acho, inclusive, que são os meus pacientes mais focados, assim, que levam mais a sério, porque realmente alimentação e corrida tem tudo a ver, né? Esporte no geral. Acho que até pegando gancho, então, acho que com o que você trouxe, uma das coisas que a gente já queria começar falando para começar o tema do nosso episódio é justamente sobre isso, né? O que você diria que é uma boa alimentação, principalmente pensando numa pessoa ativa, né? Corredora ou não, mas quem gosta de fazer atividade física, tem isso na rotina, tem algum esporte inserido? Tá. Eu acho que uma alimentação saudável é uma alimentação com comida de verdade, né? Então, não necessariamente a gente precisa sair colocando todos os suplementos. Não significa que ter suplemento não é uma alimentação saudável. Mas acho que, assim, uma alimentação variada, colorida, que você consiga manter por bastante tempo, né? Então, também não adianta a gente tentar fazer uma coisa super extrema, super diferente do que se adapta à sua rotina, né? Então, acho que hoje em dia a vida de todo mundo é muito corrida. E eu tento sempre encaixar essa vida corrida com o que os meus pacientes querem de objetivo, enfim, para ser uma coisa prática também, né? Eu acho que a alimentação é algo que não é para te atrapalhar. Uhum.
Eu acho muito legal você falar isso, porque eu passei por algumas nutricionistas na minha vida já, e eu percebi que as dietas que eu realmente consigo seguir são essas dietas que se encaixam muito na minha rotina. Quando os nutricionistas passavam receitas que às vezes eram super legais, mas eu não conseguia ter tempo de fazer, acabava que ficava muito difícil seguir aquela dieta. Então eu lembro uma vez que eu queria diminuir o consumo de carne, eu fui numa nutricionista vegetariana e ela me passou diversas dicas super legais, super úteis, mas eram normalmente receitas assim para lanches que acabava sendo tão complexo de eu inserir no meu dia a dia que não ia para frente. Então isso de encaixar a dieta no dia a dia da pessoa, do atleta, enfim, né, do seu paciente, eu imagino que facilite muito para a pessoa também. Com certeza. Não, mas até você, esse ponto que você trouxe, né? Eu também ali, como a Mata, passei muitas vezes por nutricionista e eu tenho algumas restrições. Por exemplo, eu não gosto de fruta, né? E eu lembro que várias vezes que eu ia em nutricionista, a primeira coisa que eu colocava, fruta, iogurte, granola. Falei, gente, eu não... Assim, aí eu saía e na época eu também não sabia muito argumentar, quando eu falava, bom, se ela tá falando isso, é isso que eu tenho que comer. Só que eu não seguia, né? Eu tentava ali me forçar a comer um negócio que eu não gosto por um período e obviamente eu nunca conseguia me adequar porque ia muito fora da realidade. E aí eu acho que também um ponto que eu queria entender com você, né? Hoje em dia eu sinto muito, eu sempre falo para os nutricionistas uma forma de, olha, eu gosto dessas coisas, eu gostaria que a gente tentasse criar algo baseado no que eu já gosto de comer, que vai ser muito mais fácil eu de fato aderir, né, à alimentação. Exato. E eu acho que assim, eu sempre tento encaixar tudo que meus pacientes gostam. Óbvio que não dá pra gente encaixar coisas completamente fora, porque o objetivo é chegar no objetivo do paciente, né? Então não tem como a gente fazer umas coisas completamente fora. Mas assim, eu sempre tento fazer o máximo que eu consigo, fazer encaixar lá o que vai, sabe, tipo aquele momento de prazer no dia. Eu acho que isso faz muita diferença. E eu também já passei em nutricionista que era tipo assim, ai, não gosto de X coisa. Aí eu abri o plano, a primeira coisa era exatamente o que eu falei que eu não gostava. Daí eu, tipo, não. Ainda mais porque nutrição é muito além do que a gente comer, né? Acho que é emocional, enfim, é exatamente o que você falou, esse momento de prazer, às vezes uma recompensa ali pelo um dia difícil, enfim. Sei que a gente precisa procurar formas para se autorregular sem ser pela comida, mas acaba que muitas vezes na nossa realidade né? É difícil 100%. a E comida a não estar parte nesse lugar. social também. Por exemplo, atendo meninas de 16, 17 anos que estão na escola. E aí o lanche das amigas é pão na chapa. E aí ela vai ser a chata que não vai comer o pão na chapa, entendeu? Então eu tenho que dar um jeito de encaixar, porque senão ela vai. Aquela coisa assim, putz, ela vai perder a amiga, sabe? Porque a amiga vai zoar ela porque ela não vai comer o pão na chapa. Então, assim, acho que a alimentação inclui muito essa parte social também. Eu achei muito legal o que você falou também, porque eu acho que tem muita questão de um terrorismo, às vezes, nutricional, né? Tipo um pão na chapa, por exemplo. Nossa, a primeira coisa que algumas, né, alguns nutricionistas, mas não pode, pão francês não pode. Então, né, é legal que você tenha essa escutativa de conseguir tentar incluir algo que faz parte da rotina da pessoa, né? Ai, com certeza, né? Já morro de medo de, tipo, sabe, fazer a pessoa ter uma relação ruim com a comida, ou então demonizar um alimento. Eu acho que a gente já encontra tanta coisa, assim, nessa rede social, e, assim, acho que familiar fala muito também. Então, eu acho que eu sempre tento trazer essa consciência na consulta, de, tipo, poder você pode tudo. Você só não pode, você só não pode uma quantidade absurda de tudo, mas você pode tudo, sabe? Então Uhum. é questão de conta, a gente tentar encaixar lá. E aí cada caso um caso, né? Óbvio. Isso é muito importante também, né? Cada caso é um caso, gente. Não sigam a alimentação da amiguinha nas redes sociais. Cada Você caso não é é todo individual. mundo. Você não é Pra não... todo mundo. Nossa, sim. Inclusive, vocês falaram disso de não siga a dieta da amiguinha. Eu reparei muito que deu um boom nesse conteúdo de o que eu como em um dia. E apesar de eu achar super legal, porque às vezes a gente vê uma suplementação nova, uma comida diferente, uma receita diferente, eu morro de medo de gerar uma comparação ou até assim. Atletas ou pessoas que se veem como se tivesse uma rotina parecida daquela pessoa que tá postando e pensa, então também vou seguir essa alimentação, sabe? Não sei, amiga, você tem alguma preocupação em relação a isso? Isso aparece pra você? Eu nunca fiz vídeo assim. Já vi muitas nutricionistas fazendo também. Eu não tenho uma opinião formada, porque eu acho que dá para ir para os dois lados. Então, eu acho que assim, tem gente que come muito pouco, vê uma pessoa, putz, admiro essa pessoa, acho que o corpo dela é bonito, sei lá.
E aí começa a perceber que a pessoa come bastante, então acho que a pessoa vai ficar um pouquinho mais tranquila em comer mais, mas ao mesmo tempo, eu já vi vários desse que eu comi um dia, a pessoa não come. Tipo assim, faz 2 refeições no dia. E aí você olha e aí sua cabeça já vai para outro lado. Então, acho que precisa ter muito cuidado no que você vai colocar, porque as pessoas realmente seguem o que elas veem na internet. Realmente, assim. E Cami, falando dessa parte assim, dieta, nutrição, aliás, existe uma diferença para uma pessoa que está procurando uma dieta voltada para a prática do esporte e uma pessoa que não está procurando, que quer ali melhorar a sua alimentação, mas às vezes não é tão ativa ou não necessariamente quer focar numa performance? Tá. Existe, assim, a gente vai fazer cálculo dos dois jeitos. Mas pensando numa pessoa ativa, então que, né, faz exercícios físicos, uma pessoa que é mais uma atleta amadora, a gente vai focar muito mais nos macronutrientes, muito mais em preparação para a prova, muito mais em suplementação. Então são continhas ali que vão acabar mudando, mas é mais específico, sim. A outra também vai ter conta, mas são mundos da nutrição diferentes. Uhum. E acho que você falou de macronutriente, né? Explica também um pouquinho o que são macronutrientes e também a função, quais são eles e como é que é a função deles no nosso corpo. Tá, basicamente carboidrato, proteína e gordura. O carboidrato, acho que quem está escutando corre, então já sabe que é a nossa fonte de energia, né? Principal fonte de energia. A gordura também é uma fonte de energia que a gente, na verdade, vai guardar ela para usar como uma fonte de energia, né? Ela é nosso estoque. Mas, além disso, ela também é veículo. Então, ela também ajuda no transporte de algumas vitaminas e minerais. E a proteína, ela faz parte mais das estruturas do corpo. Então, tem proteína no músculo, tem proteína no tecido, todos os tecidos, unha, hormônio, anticorpo. Então, também ajuda com essa parte de defesa. São basicamente esses os macronutrientes. A gente precisa de todos. E aí, a gente pensa em planos alimentares, encaixando uma porcentagem de cada um deles do seu dia. Nossa, uma coisa muito legal, assim, que mudou para minha visão da nutrição, eu tenho um histórico, né, de transtorno alimentar, de compulsão alimentar, e quando eu estava no processo de terapia, uma das coisas que me ajudou muito a voltar a olhar para a comida de uma forma assim, eu tô fazendo esse link pela explicação que você deu dos macronutrientes, porque foi muito importante eu ter ido numa nutricionista comportamental na época, e a primeira conversa que a gente teve foi ela me explicando os macronutrientes, a importância, por exemplo, de não demonizar ou fazer qualquer tipo de terrorismo nutricional com qualquer um deles. E eu acho que quando a gente fala de carboidrato, principalmente mulheres que tiveram muito tempo, eu acho que aquele olhar mais para a nutrição atrelada à estética, né, a emagrecer, que foi, acho que muito... até eu entrar no esporte, basicamente, nutricionista para mim era ir para tentar emagrecer e chegar a um determinado corpo. E nas redes sociais também, a gente vê um terrorismo nutricional gigante sobre os carboidratos e um medo de carboidrato, né? E tem muita gente que, inclusive, faz processo de terapia ao contrário para voltar a fazer as fases com o carboidrato. Então, sobre eles aí um pouco, né? Como é que para você é essa visão de tentar, da importância, explica um pouquinho mais pra gente a importância do carboidrato e como a gente tem nossas mulheres que correm também, por que ele é tão importante pra corrida? Tá. Ele realmente é o que vai te dar energia. Então, por exemplo, você não vai conseguir ter uma boa performance na corrida se você não tem esse estoque, né, de energia lá. Tanto que, pegando para o gel de carboidrato, né, ele é exatamente isso. Ele é uma reposição da energia que você vai gastar ao longo do treino. Então, por isso que a gente tem toda uma questão do pré-prova, durante prova, pós-prova. Então, né, tem intratreino. O carboidrato vai te dar energia, é basicamente isso. O que acontece se você já oxidou a gordura, então se você já usou a gordura como fonte de energia, o próximo passo é o músculo. Então, você vai acabar usando o seu músculo como fonte de energia ali, e aí futuramente isso pode causar tanto lesões, enfim, fisicamente também, né? Você vai acabar ficando com um aspecto que mulheres não gostam, que é mais flácido. Então, carboidrato realmente, principalmente para quem corre, só tem a ganhar comendo carboidrato. Uma coisa que eu sempre fico na dúvida eu não sei se essa conta fecha, mas, por exemplo, se uma pessoa não tem disponível ali carboidrato, então necessariamente ela vai queimar a gordura?
para fazer algum exercício? Ou se ela estiver praticando alguma atividade física? Tá. Depende. Tanto que, assim, existe um protocolo, não sei se vocês já ouviram falar, mas que chama Train Low, Compete High. Então, a gente não dá tanto carboidrato para o atleta amador, enfim, para o paciente, quando ele está nos treinos. Então, a gente consegue melhorar essa capacidade do uso da gordura como fonte de energia. Então, a gente precisa, assim como o treino de corrida, a gente precisa treinar o corpo a se adaptar às estratégias, né? Então, seu corpo fica mais eficiente em oxidar a gordura. E daí, perto do treino, a gente aumenta essa quantidade de carboidrato para melhorar essa performance. Mas não existem estudos que mostrem que você precisa incluir um treino em jejum para performance em atleta de endurance. Então, para treinos mais leves, super rola fazer isso. E assim, lembrando que a gente está falando de quem treina bem em jejum, tá? Então, quem treina bem em jejum. Se você não treina bem em jejum, daí não adianta. É melhor você comer e gastar mais calorias porque você está bem alimentado do que tentar fazer isso de treinar em jejum. Estou falando em treinar em jejum porque você perguntou da falta de carbo, né? Que eu acho que, assim, é muito comum. Tem vários pacientes que passam mal porque tentam treinar em jejum. Minha amiga treina em jejum. E é isso, assim, você vai realmente melhorar essa capacidade de usar a gordura como energia. Mas a longo prazo, assim, pensando em um exercício um pouco mais longo, pode ser que você acabe consumindo a parte de massa muscular também, que daí não vai ser interessante para nenhum objetivo. Uhum. Aí pode se lesionar, né? Que foi o que você falou no começo, que é Exato. bem prejudicial para quem gosta de fazer um esporte. Não, e até, assim, numa experiência empírica mesmo, antes de eu começar a passar em nutricionista e levar um pouco mais a sério a dieta, porque é isso, eu passei por nutricionista a minha vida inteira, mas aí quando eu decidi fazer a minha primeira maratona, eu pensei, não, agora eu acho que eu preciso realmente levar essa parte da alimentação a sério, porque senão a chance de eu me lesionar é muito grande. Então foi a primeira vez que eu fui numa nutri esportiva e tudo mais, e eu lembro que quando eu passei com ela, eu fazia a maioria dos meus treinos em jejum. Eu não fazia ainda longão de mais de, sei lá, 12 quilômetros no sábado, e só nesses treinos eu acabava comendo alguma coisinha antes, mas era totalmente da minha cabeça, então, uma banana. E aí, quando eu passei com ela, ela viu toda a parte, né, quais eram os treinos que eu fazia por semana, horário, assim, super organizado, dela falou, qual é o seu pré-treino? Eu, nenhum. Aí ela, não, a gente precisa mudar isso daqui, né? Se você não consegue comer, então você vai tomar um suco de uva com palatinose, enfim, deu diversas opções. E a partir do momento que eu comecei a fazer isso, eu percebi uma melhora na minha performance bizarra, assim, acho que foi questão de 15 dias seguindo esse planejamento que meus treinos já estavam muito melhores. Então, realmente, assim, o consumo de carboidrato, na minha experiência, mostra o quanto faz diferença. Mas de qualquer um. Tem alguns pacientes que eu tenho que fazer ciclo de carboidrato, por exemplo, para a parte de emagrecimento mesmo. E eles falam, gente, eu sofro muito quando o carboidrato tá baixo. E assim, realmente, porque é isso, quando eu falo energia, não é só energia pro esporte, né? É pro cérebro. Tipo, é energia para todas as células do corpo. Então você fica mais eficiente para qualquer coisa que você for fazer. Não é, a gente tá falando de esporte, mas é para energia no geral, todas as células do corpo. Nossa, não, pode falar. Só complementando, né? Eu acho que por muito tempo também, principalmente na experiência de mulheres que começam a correr, a gente vem muito com o drive de evitar carboidrato, né? Então acho que eu fui nessa de começar a tentar treinar em jejum, enfim, por exemplo, gel de carboidrato, tomar um gel de carboidrato no meio do treino não faria nenhum sentido, né? Então, pra mim, assim, no começo, quando eu comecei essa experiência de começar a treinar para uma maratona, aí eu comecei até a ressignificar um pouco a importância, também ver a mesma mudança de performance da Má, mas também comecei, por conta do esporte, a olhar os carboidratos como algo permitido, importante, necessário, assim, então acho que ressignificou a relação. Então acho que é muito bom ali da gente ter esse olhar de entender a função do macronutriente para talvez mudar o olhar que a gente já tem daquilo. Várias pacientes que elas ressignificam essa relação com, por exemplo, massa por conta do carb loading antes do treino. Então, nossa, o meu maior momento de prazer é sexta-feira à noite que eu como um macarrão sem culpa, sabe? Então, assim, não deveria sentir culpa em nenhum momento, mas é uma coisa que dá acho que uma paz, assim, para algumas pessoas também.
Então, eu vejo que a corrida, muitas pessoas entram na corrida pela questão de emagrecimento e acabam melhorando a relação com a alimentação também, sendo que nem era um objetivo, sabe? Não, isso que a Má falou de ressignificar foi exatamente o que aconteceu comigo quando. É isso, antes eu nunca fui tão noiada em relação a carboidrato. Acho que teve uma época da minha vida, quando eu tinha uns 14 anos mais ou menos, que eu tive uma relação não muito boa com a comida, mas depois foi voltando ao normal. Mas hoje em dia eu olho de um jeito como se assim, eu preciso comer carboidrato, sabe? Então, um dia antes do longão, eu tô louca pensando o que eu coloco carboidrato, porque se eu ficar sem, se eu não atingir aquela meta de carboidrato, eu não vou correr bem amanhã. Então é meio que o oposto, assim, do eu não posso, eu vou evitar pra eu preciso bater essa meta. E, Cami, inclusive, ainda mais uma dúvida sobre carboidrato que eu já ouvi falar, e eu lembro que em algum plano alimentar estava escrito lá, sobre carboidrato de lenta e rápida absorção. E eu queria muito tirar essa dúvida, porque até hoje vem esse resquício na minha lembrança, assim, que existe essa diferença, mas eu não sei exatamente qual que é. A gente tem carboidratos complexos e simples, né? Que seriam basicamente os integrais e os simples, né? Então, tipo, arroz integral, arroz branco, farinha integral, farinha branca, enfim. Então, pensando na nutrição básica, é isso. E aí, só para vocês entenderem, os carboidratos complexos, eles são absorvidos um pouquinho mais lentos, exatamente porque eles têm fibra. Então, se você rala uma cenoura em cima de um arroz branco, ele fica muito parecido com um arroz integral, por exemplo. E ele vai acabar demorando um pouco mais para ser digerido. Mas a gente tem alguns tipos de carboidratos que não são só os complexos, que também tem uma absorção um pouco mais lenta. Significa basicamente que elas é como se fosse uma molécula um pouquinho mais elaborada, em vez de ser uma bolinha, um carboidrato simples, e o complexo são 2, 3 bolinhas. Então demora um pouco mais para o seu corpo quebrar em uma bolinha só para conseguir absorver aquilo. Então, basicamente, a velocidade que ele é absorvido e, geralmente, o que é absorvido um pouco mais devagar, ele dura mais tempo, né? Porque demora mais essa digestão. Então, a gente tem alguns suplementos, inclusive, para corrida, que ajudam com isso. Legal. E aí, antes, até pegando um pouco, né, que eu acho que falando um pouco da rotina de alimentação de uma corredora, né? Você falou um pouco sobre carb loading do dia anterior. Queria que você explicasse um pouquinho mais por que a gente tem que comer o famoso macarrão, né, no dia anterior, ou que outros alimentos também, né? Porque eu acho que todo mundo vai direto no macarrão, mas o que outros alimentos a gente poderia também comer necessariamente ali no dia anterior? E por que essa refeição é tão importante? Tá. Basicamente, a gente vai encher todos os estoques do nosso corpo de energia, de carboidrato, né? Tem vários tipos de protocolo, então a gente tem protocolo até 5, 6 dias antes de uma prova, por exemplo. Mas os mais comuns é 1 dia, 2 dias antes, e a gente faz uma conta de mais ou menos 10 a 12 gramas de carboidrato por quilo de peso, então é pelo peso do paciente mesmo. E aí, 2 dias antes, a gente faz de 8 a 10 gramas por quilo de peso, e daí no segundo dia igual o anterior. Por que as pessoas geralmente vão para o macarrão? A gente precisa pensar em carboidratos simples, que é o que eu acabei de explicar, exatamente para facilitar a digestão. Então, vou consumir um doce, é ideal que seja um doce com menos gordura. Vou consumir uma batata, é ideal que seja uma batata inglesa em vez da batata doce. Arroz branco em vez de arroz integral. Dá para consumir, por exemplo, geleia de fruta, mel, isotônico, que alguns têm carboidrato, suco de fruta natural, enfim, bebidas mais calóricas. E a gente tenta fazer o oposto do que a gente pensa, né, nessa questão de glicemia e tal, que é minimizar as fibras. Então, a gente reduz fibra, a gente às vezes reduz lactose e glúten para evitar desconforto de algum paciente que possa vir a sentir. E tudo, obviamente, testando com antecedência, né? Pensando em prova, né? Testando com antecedência. Mas é basicamente essa continha aí que a gente faz. E qualquer fonte de carboidrato é válida, é só que a gente opta pelas mais simples para facilitar essa parte de digestão, para a gente não ter nenhum acidente, né? Pizza, por exemplo. Tipo, eu já vi uma pessoa que come pizza. Então, tem gente que está muito bem. Eu sou uma pessoa que eu posso comer qualquer coisa que eu fico ótima, mas tem gente que não vai passar muito bem exatamente pela quantidade de gordura que vai ter no queijo,
ou então se você tem uma sensibilidade aí à lactose. Então, assim, eu geralmente falo assim, vai no macarrão com molho vermelho, sabe? Um bolonhesa. Então, tentar optar por alguma coisa que você já esteja acostumado. Mas é muito individual. Tem gente que realmente se dá super bem, tem gente que não. Então, tem que testar antes. E comer um hambúrguer, assim, com batata frita no dia anterior? Rola, mas é muita gordura. Eu ia perguntar da gordura no dia anterior, isso seria... É muita gordura. É que é isso, a gordura, ela pode atrapalhar. Então, pode ser que você não tenha uma digestão muito legal. Se você for no básico, a chance de dar bom é maior. Nossa, e isso que você falou de testar antes, gente, é algo que eu friso tanto, ou deveria frisar tanto, porque, cara, recentemente eu voltei a aumentar muito a ingestão de carboidrato, principalmente para essa reta final de maratona, e eu tava jantando um prato de macarrão, mas era um prato de macarrão, acho que devia ter 150, 200 gramas de macarrão, com bolonhesa, enfim, basicamente duplicou isso, então agora são 300 gramas de macarrão, ainda com molho e tudo mais. E no outro dia, a primeira vez que eu fiz isso, no outro dia, no longão do sábado, a minha barriga doía tanto, porque parecia que eu tinha entuchado um monte de coisa e meu estômago não estava ainda preparado para receber tanto carboidrato. Aí o longo do dia seguinte foi assim um desastre em termos intestinais. E acho que junta também com o maior consumo de gel, que agora eu comecei a consumir a cada 25 minutos. Gente, juro, é isso, é dar tempo pro corpo realmente se adaptar, né? E testando aos poucos as estratégias também, porque realmente o gel é um clássico, né? Gel é de rápida absorção e tem muita gente que passa muito mal. Não, e tem que adaptar mesmo, né? Eu acho que eu fui sentir mais isso perto da maratona e, nossa, a gente totalmente intimidados agora nesse episódio, mas eu também tenho o mesmo problema, assim, de, tipo, precisar ir no banheiro e eu ficava meio desesperada e eu tava sempre no meio dos longos, tipo, passei perrengue na USP ali de ter que invadir um prédio, porque, assim, ou eu ia no banheiro, eu gritei com segurança ali, tipo, desesperada, me humilhei, falei, moço, pelo amor de Deus, tipo, me deixa entrar. Sim, eu preciso, porque não tinha como, mas uma coisa que eu tava até falando com o meu Nutri, é importante esses treinos, porque agora que eu já... Porque eu acho que o próprio... Aí eu tô falando fontes vozes da minha cabeça por experiência, você me corrige. Mas o movimento de correr, ele também estimula um pouco os movimentos intestinais. Exato. E quando você começa a aumentar o volume de treino, além da alimentação, isso tem essa tendência. Então você joga um gel lá, você já tá correndo muito. Então várias coisas que seu corpo não tá acostumado. Junto também Exato. Então, agora, por exemplo, os primeiros treinos esse ano, quando eu voltei a aumentar os longos, eu comecei a falar, meu Deus, eu tava passando uns perrengues de novo. Agora, já nesses últimos longos que eu já tô com gel, eu já tô sentindo que o corpo vai acostumando. Então, é importante pra gente chegar no dia da prova, alvo, enfim, e não passar nenhum tipo de perrengue, né? Então, acho que esse treinamento é muito importante. Até pra sentir o que dá certo pra gente, o que não dá, né? Tem gente que às vezes não vai dar certo com gel, tem gente que não vai se adaptar a gel e tem outras alternativas. E quais seriam as outras alternativas, Ká? Acho que é até legal contar pro pessoal. Só explicar uma coisa que eu acho importante. Quando a gente consegue optar pelo alimento íntegro, pelo alimento inteiro, é sempre melhor, tá? Então, qual que é a questão? Não dá para você comer 2 bananas e meia, que seria a quantidade que daria um gel, a cada 25 minutos, no caso da Mari, por exemplo. São caixa de banana na prova, né? Você vai com caixa de banana. Exato. Dá pra se mastigar e tal. Então, a gente opta pelos suplementos, pensando no gel, para isso. Mas eu tenho muito paciente que usa sachêzinho de doce de leite, sachêzinho de mel, pão com geleia, tem gente que leva bananinha, goiabadinha, rapadura. Eu tenho um paciente, gente, que esse daí, ele é bem old school, ele leva purê de batata num saquinho, porque ele não suporta coisa doce no meio da prova. Ele já é bem mais velho e ele vai com purê de batata. Então, assim, são fontes de carboidrato que sejam fáceis de você comer, né? Tem gente que vai com bisnaguinha com geleia amassada e aí consegue comer no meio. Eu já tentei, por exemplo, levar bananinha, não me adaptei muito, não conseguia correr mastigando, já acho o gel difícil e aí não vai dar. Mas qualquer fonte de carboidrato rola. Então tem gente que coloca alguns carboidratos em pó, tem goma de carboidrato hoje em dia também. Geralmente eu já provei, é muito bom. É bem Já gostoso. usei também. 3 gominhas dá mais ou menos um gel. Então, assim, tem outras opções. Mas
se você conseguisse comer, por exemplo, o cacho de banana, seria ótimo também. Mas, de fato, o gel vai ter uma absorção um pouco mais rápida, porque ele é feito para isso também, né? E é uma dúvida, assim, até porque a gente fala do carboidrato, mas tem alguns gels que tem cafeína, o sódio, a taurina. O que que são esses elementos ali? Porque assim, eu confesso que eu compro lá, mas eu não sei por que tem que tomar um gel de cafeína, por que que isso é bom pro meu corpo, Sim. não, A não sei. cafeína, a principal função dela é reduzir a percepção de esforço, tá? É basicamente para isso. Então, ela melhora o desempenho, melhora a performance em todas as intensidades e durações, porque ela vai ocupar o espaço de um receptor e vai impedir que ela dê a sensação de sonolência, enfim, ela dá um estado de alerta, né? Então, a cafeína serve basicamente para isso, que honestamente eu acho que é uma das coisas mais importantes quando a gente pensa em performance. Eu acho a cafeína assim essencial. E a questão do sódio, né? Então, pensando em eletrólitos no geral, tá? Que eu acho Amiga, que só um PS antes. Tem contraindicação para cafeína ou... Eu ia perguntar isso também, né? Porque às vezes tem gente que não se adapta com a cafeína, até por questão do sim. intestinal, né? Tem primeira coisa que eu acho importante de cafeína é a questão de ansiedade, tá? Tá. Acho que tem muita gente que não se dá bem, dá muito taquicardia, então tem que tomar cuidado com isso. Mas a quantidade de cafeína diária, ela é muito mais baixa do que a gente consome num dia normal. Quando a gente pensa em atleta, sim, a gente acaba ultrapassando. Mas também você tá lá fazendo exercício, vai correr, tipo, uma maratona, então rola, mas assim, sim, tem contraindicações e eu acho que vai de cada um mesmo. E aí a gente vai mudando a dose, geralmente umas 6 miligramas por quilo de peso, que aí vai dar umas 200, 400 miligramas. Por E treino. aí e aí Ah, tá. uns 15 a 30 minutos antes do exercício, né? E aí quando passa de 1 hora, dá para começar a repetir. Tanto que geralmente as pessoas intercalam, né? Tipo, um gel com, um gel sem. O pico de ação da cafeína é de 30 minutos a 1 hora depois. Isso fez todo sentido, Passa uma porque hora normalmente... depois. Porque O pico, normalmente eu então você. tomo de pré-treino e aí depois eu intercalo, acho que 2 géis sem cafeína e um com. É uma conta assim, mais ou menos. E a gente coloca doses menores, né, ao longo do treino. Então, um gel de carboidrato que tem cafeína não tem tanta cafeína quanto um pré-treino, por exemplo. E aí tem a meia-vida da cafeína, né? Que é 5 a 6 horas depois. Aí pode variar de pessoa para pessoa, mas basicamente isso. Cafeína tem que tomar bastante cuidado. Nossa, isso abriu um buraco na minha mente agora. A meia-vida do café. Exato. Mas assim, cafeína é uma das coisas que a gente mais tem que raciocinar, assim, um momento, porque parece muito fácil, né? Tipo, você intercala um gel com um gel sem, né? Mas tem toda uma conta, tipo, que horas que você vai tomar o seu café preto, né? Antes da prova. Tá, daí você chega, você toma um gel. Tipo, tem toda uma estratégia. Muito Exato. pensado. Eu não consigo. Eu, por exemplo, eu não consigo tomar o café antes de correr, senão eu vou ter que ir no banheiro. Mas é engraçado, no meio da prova, eu sei que eu não tenho tanto mal-estar que eu teria, acho que, tomando antes, assim. Mas eu não consigo como tomar antes. Isso também é treino, né? Tipo, tem gente que acorda 3 horas da manhã para conseguir tomar café porque faz questão de ter a cafeína lá no treino. Então tem isso. Daí, o que a Má tinha perguntado em relação à taurina. A taurina, ela ajuda com essa parte de foco, tá? Então, mais uma parte mental mesmo. E aí, o sódio, eu vou pegar um gancho para eletrólitos, tá? Não adianta a gente ingerir carboidrato sem hidratar, né? Porque durante o exercício a gente perde água, perde eletrólito, né? Então, sódio, potássio, magnésio, cloreto, enfim. E é importante, independente da gente suar ou não, é importante que a gente reponha, né? E aí tem essas recomendações, igual o carboidrato, antes, durante, então a gente tem tudo isso. Mas, basicamente, exercícios longos, né, intensos, e aí, óbvio, muda se vai estar quente, se não vai estar, enfim.
a gente tem que pensar em uma quantidade de mais ou menos 1 litro por hora, né? Que não é uma realidade nas provas, que não dá para tomar tudo isso. Mas tem que ter mais ou menos de 500 a 700 miligramas de sódio. Daí você programa de acordo com a sede do paciente e tudo mais. Mas, principalmente depois do treino, é muito importante exatamente para repor, né? Então, pensando bioquimicamente, é bem aquela coisa tipo, sódio se liga na molécula e aí facilita a absorção e tudo mais, mas é muito importante essa parte de consumo de eletrólitos também. Uma experiência pessoal, pra mim, mudou. Eu comecei a correr. Quando eu fiz as minhas primeiras meia maratonas, assim, gente, eu fiquei podre depois e com muita enxaqueca nos dias posteriores. E aí, quando eu comecei a treinar pra maratona, começou os longos e eu ficava imprestável, e isso se estendia até segunda-feira. E aí eu até falei na época pro meu nutri, falei, olha, tá impactando, tipo, minha vida, porque eu tô ficando, a corrida tá me deixando muito, muito, muito exausta. E foi aí que eu comecei a, de fato, olhar mais pra essa parte de hidratação, de sódio, de eletrólitos, e mudou completamente. Até hoje, pós-longo, né, aquela coisa de ficar deitado o dia inteiro, eu consigo ser mais funcional, mas tem que ficar muito atenta, né? A gente tende a querer fazer muita coisa sozinho, né? E tem um erro muito grande em hidratação, que é assim, se você suou muito, tá? Então, no caso de uma pessoa que suou muito, então fui correr em um lugar muito quente, enfim, você perde sal também, né? E daí você fala, vou beber muito líquido. Então, você fica lá bebendo água igual doido e não repõe os eletrólitos. Então, você bebe água pura. Nisso, você vai diluir o seu sangue, né? Então, pensa, tipo, o sangue vai ficar mais diluído, mais ralo. Então, você vai ficar com menos sódio ainda, porque você diluiu aquilo. Você vai ter um prejuízo na performance. Você vai, por exemplo, ter cãibra. Porque você bebeu muita água. Não, Ká, e isso é algo que aconteceu também na Maratona de Chicago, não foi comigo, foi com o Teu. O que aconteceu foi que ele acabou não repondo tanto sódio quanto ele deveria ter reposto, e aí em determinado momento da prova ele começou a sentir umas dores que não chegou a ser cãibra, mas era como se fosse um princípio, assim, de cãibra, sabe? Quando o músculo ele vai tendo umas contrações um pouco involuntárias, e ele também teve muita vontade de ir ao banheiro, fazer xixi. E aí foi exatamente isso que meu Nutri falou pra ele, que se ele tava com essa vontade de usar o banheiro, provavelmente era porque ele não tinha reposto o sódio, então não tinha como a água, o líquido, ficar no corpo dele. Então ele estava também expelindo e provavelmente por conta disso foi talvez uma desidratação, apesar dele estar tomando água, que pode ter causado essas quase cãibras, assim. Mas eu achei muito interessante, eu não sabia que a gente... Eu sabia que precisava ser feito consumo de eletrólito, mas eu não tinha essa explicação tão clara do porquê só tomar água não funciona. Uma coisa que é legal para essa questão de cãibra, que eu acho que já que a gente tá falando sobre isso é legal, é mostarda. Sachêzinho de mostarda, porque a mostarda tem uma substância chamada ácido acético, que melhora a ação de um neurotransmissor que está envolvido na contração e relaxamento muscular. Então, tem vários pacientes que, tudo bem que eles querem me matar, porque mostarda, né, chupar um saquinho de mostarda de sacanagem, mas é muito legal para isso. Tipo, putz, eu vou fazer uma maratona. Vai que eu sinto cãibra. Ai, que legal! Mostarda é uma baita dica, porque você consegue pegar em qualquer lugar de fast food um sachêzinho, né? E aí não necessariamente você precisa ir tomando, você pode só ter ali com você e se você sentir, você toma. Legal. Nossa, que bom. E falando de reposição de sódio, né? O que seria o ideal, além de você talvez ter um gel com sódio, né? Um gel de carboidrato que tenha sódio, ou cápsula de sal, o que você acha que é bom, assim, ficar atento em relação a isso? Eu gosto dessa questão da cápsula de sal. Eu acho que é o mais fácil, assim. Tem muita coisa com sódio, né? Tanto que tem uma galera que gosta da Coca-Cola no meio da prova, e tem vários pacientes que falam, nossa, me deram Coca e salvou minha vida. Realmente, tem sódio, tem açúcar, tem carbo, então tem muita gente que vai para esse lado, mas eu acho que é prestar atenção nisso mesmo. Se você vai repor água, você precisa repor com eletrólitos, principalmente se você suar bastante. Então, você vai correr em algum lugar frio e você fala, putz, eu não suei. E assim, o suor, ele é basicamente uma adaptação de temperatura do corpo, né? Então, às vezes você não suou porque não teve que fazer essa adaptação porque estava frio.
mas precisa repor. E hoje em dia acho que a gente tem tanta opção legal, prática e mais prazerosa, né? Então esses de sachêzinho que tem sabor são muito mais palatáveis também. Então acho que hoje é tão mais tranquilo que é legal você tentar isso, não sair bebendo um monte de água sem colocar os eletrólitos também. E, Cami, agora saindo um pouquinho dessa linha que a gente estava te perguntando mais sobre macronutriente, a importância da nutrição, dos alimentos, na verdade, em específico, falar de um assunto que a gente já trouxe aqui, eu e a Má, em outros episódios, teve um específico em relação a transtornos alimentares e tudo mais, mas que é que muitas mulheres, quando começam na corrida, às vezes começam para emagrecer, ou mesmo que não tenham começado para emagrecer, é o que a Má falou, tem esse medo do carboidrato, às vezes tem medo de gordura, outros macronutrientes, e eu queria saber, assim, como é que você trabalha com isso, assim, como que isso chega para a clínica, como que a gente lida com isso, porque acho que é muito importante quando a gente está na corrida, e não só praticando a corrida, mas praticando qualquer outra atividade física, e para manter o nosso corpo saudável, a gente parar de demonizar, né, esses macronutrientes. Mas eu também entendo que é um trabalho muito difícil, porque é algo que é entuchado na gente desde muito cedo, né? Então, eu imagino que seja algo bastante que se apresente muito na clínica, na nutrição também, quando às vezes a pessoa não tem medo de comer ou medo de seguir exatamente a dieta porque acha que é muito alimento. Eu queria saber como que isso aparece, como é que você lida, quais questões que você vê. Tá. Eu acho que assim, precisa ter muito jogo de cintura nessas horas. Mas eu gosto de deixar os meus pacientes o mais confortável possível. Então, assim, eu sei que tem alguns pacientes que não se sentem confortáveis em comer alguns tipos de carboidrato. E como eu monto o plano alimentar junto com os meus pacientes, o que eu sempre pergunto para eles você banca comer esse alimento? Tipo, se eu colocar para você um macarrão antes do seu longo, por exemplo, você banca comer isso? Não, não banca. Beleza. Então vamos colocar algum outro tipo. Então a gente vai para suco, a gente vai para fruta, a gente vai para algum carboidrato em que a pessoa se sinta confortável. Tem algumas coisas que a pessoa nem sabe que é carboidrato às vezes. E daí eu falo, você se sente confortável comendo isso? Me sinto. Beleza. Então eu vou dar um jeito de colocar isso, colocar às vezes uma ceia, né, antes dela dormir, colocar alguma coisa com carboidrato. Então, assim, tenho pacientes que não comem, sei lá, pão, macarrão e batata e arroz, de jeito nenhum. Beleza, então vamos colocar uma mandioca, vamos colocar uma batata doce, às vezes a pessoa come, às vezes milho, abóbora numa quantidade maior. Então, e eu pergunto para meus pacientes exatamente isso, você banca comer isso? Porque é comum, né, às vezes principalmente mulher, tenta comer menos do que eu coloquei lá. E eu falo, gente, não, eu fiquei aqui quebrando a cabeça, fazendo as contas para caber tudo e você conseguir chegar no objetivo. Se você for comer menos, vai gerar um futuro descontrole, por exemplo, ou então perda de massa muscular, ou então lesão. Então, eu tento fazer assim o plano junto com o paciente, depois eu só levo para casa para fazer os cálculos, mas eu vou fazendo esse jogo de o que eu quero, o que a pessoa precisa, né, consumir, o que ela consegue se sentir confortável, e a gente pensa em alguma estratégia juntas que faça sentido. Isso é uma coisa que eu acho muito legal você ter falado, né? Porque eu mesma me identifiquei ali de sempre querer comer menos que o plano, né? E aí até, por exemplo, agora aumentou também bastante a minha alimentação. Quando eu fui ver, o total de calorias me deu medo de comer. Por mais que a gente vá, X calorias, meu Deus, eu vou engordar comendo isso. E não, né? O negócio que a gente precisa, eu acho que esse ponto que você falou, tipo, confia no profissional. Você fez os cálculos, né? Você sabe o que você tá fazendo. Esse medo vem muito que, assim, a nutrição, infelizmente, há uns 5, 10 anos atrás, era muito tipo, fecha a boca. Você quer emagrecer, fecha a boca. Era muito isso. Então, agora a gente tá fazendo esse trabalho de reinserir comida mesmo. Então, várias vezes eu recebo áudio, tipo assim, Cá, você tem certeza que a conta que você fez tá certo? Tô comendo muito mais do que eu comia antes. Eu não tava conseguindo emagrecer antes, como que eu vou emagrecer agora? E é isso, a gente precisa dar energia pro nosso corpo fazer as funções dele, inclusive oxidar a gordura, né? Nossa, isso é uma coisa que eu até queria trazer, que eu não sei o nome exatamente da síndrome, tá? Talvez você saiba um pouco. Eu acho que é alguma assim. Isso, da tríade da mulher atleta. Eu tenho uma amiga que ela tá com isso, né? Ela, inclusive, assim, no ano passado, ela perdeu a maratona dela porque ela teve uma lesão, mas na verdade, quando foi investigar essa questão da lesão, tinha muito a ver com
essa tríade da mulher atleta, e novamente esse ano ela teve que ficar 2 meses aí sem correr. E aí explica um pouquinho o que que é isso, o que que significa, porque eu acho que a alimentação, na verdade, ela entra muito forte nessa relação, né? E uma coisa que eu acho importante sobre a tríade da mulher atleta, tá? Homens também podem ter, Uhum. tá? O que acontece é que de mulher a gente percebe por conta da amenorreia, né? Que é a pausa na menstruação. Então a gente acaba tendo um sintoma que fala, ó, você pode ter isso, enfim. Mas é basicamente isso. A pessoa geralmente foca em emagrecer ou perder peso, e aí acaba se exercitando demais. E aí o corpo acaba ficando sem energia. É basicamente isso, só que isso pode causar danos a longo prazo para a saúde, além de prejudicar o desempenho, enfim. Mas é basicamente isso. Só que hoje em dia a gente já sabe que homens podem ter também, e enfim, mas Como se identifica que a pessoa tá com essa síndrome? tem vários jeitos de identificar, até porque o tratamento é um tratamento multidisciplinar, né? Então é com médico, é com nutricionista, é com psicólogo, com o treinador também. Mas geralmente é por conta de fratura por estresse. Geralmente é por isso. Tem toda uma avaliação, né? Porque entrando nisso de lesão já, né? A nutrição tem um papel muito importante nisso, porque se tem uma alimentação adequada, você consegue fortalecer o seu sistema imunológico, né? E reduz a chance de infecção, inflamação, que podem levar a uma lesão. Então, se você está com uma ingestão calórica extremamente baixa, você vai ter a perda de massa muscular também, e o corpo não vai receber energia suficiente. Então, ele não só queima gordura, como também utiliza o músculo como fonte de energia, que é o que a gente já falou. Então, junta tudo isso. E aí, geralmente, a pessoa começa a ter muitas lesões por estresse, ou então a amenorreia, que é a pausa na menstruação, que aí não tem energia suficiente para isso. Que tem aquela questão da gordura, a gordura que transporta algumas vitaminas e minerais. Então, dá uma pausa na menstruação. Então, assim, são muitos lados para a gente fechar esse diagnóstico, mas é muito comum. Muito mais comum do que a gente pensa ou gostaria que fosse. Ô, Cami, mas então, pelo que você tá falando, se eu tô entendendo certo, uma pessoa que tá treinando, assim, tá treinando bastante, seja pra uma maratona, né, pra qualquer objetivo, ela tá ali com uma carga de treino muito alta. É perigoso ela ficar em déficit calórico por conta dessas consequências, ou não é tão simples Depende, assim? depende. Tá. Porque se você quer emagrecer, mas está correndo, a gente vai colocar você num déficit calórico calculado já com esse exercício. Se você Uhum, começa a treinar 2, 3 vezes por dia, você vai aumentar muito esse déficit. Ou se você uhum, começa a comer menos do que você precisa, daí você vai ir uhum, aumentando esse déficit cada vez mais, daí ele fica grande demais para o tanto de exercício que você faz. Mas não tem uhum, problema você estar em déficit calórico. Mas uhum, assim, pensando pro lado de performance, quando a gente está muito próximo de alguma prova, ou enfim, algum objetivo específico de performance, daí não é tão legal a gente estar num déficit calórico, mas também não tem problema estar se ele for um déficit calórico leve. Para a gente uhum, emagrecer, a gente não precisa fazer uma restrição absurda. Só uma coisa leve já ajuda, que é exatamente para você conseguir manter a massa muscular. Então, fazer os dois ao mesmo tempo, né? Já é difícil ganhar massa e perder gordura ao mesmo tempo. Então, se a gente faz isso bem calculadinho e tudo certo, é a melhor das hipóteses, né? Dos cenários. Então, deixar um déficit calórico leve em que você consiga manter, óbvio, fortalecimento também e tal. Então, não tem problema estar em déficit calórico. entendi. É legal você falar isso, porque acho que acho não, teve algum episódio que a gente comentou sobre isso. Eu comentei que antes eu tinha muito uma visão de que se eu emagrecesse eu ficaria mais leve, então eu correria mais rápido. Mas que quando eu passei pelo meu Nutri, eu acabei mencionando isso, ele falou, olha, seu raciocínio não é bem assim, porque é, é exatamente isso. Se você entrar nesse déficit calórico muito alto, a chance de você se lesionar também aumenta. Então, e de você perder massa magra e tudo mais. Então, a performance na corrida não necessariamente está atrelada a esse emagrecimento, né? Zero. Zero. E aí, inclusive, se você perder peso para correr e esse peso for tudo de músculo, acabou.
Uhum. Lesão na certa. Isso é muito importante falar, né? Porque eu acho que a gente, quando você começa a correr, né? Muitas pessoas têm esse viés, começa a correr pra caramba porque quer emagrecer, e agora, inclusive, não fugindo um pouco sempre da pauta de alimentação, mas eu tô vendo muito o movimento das pessoas não só correndo, a galera tá querendo fazer vários treinos no dia, e, e eu, assim, eu até me assusto um pouco com isso, porque eu não sei o que que é, ai, gosto muito de fazer atividade física, ou que é algo ali Mais um pouco. transtornado. Porque, gente, já é difícil numa vida adulta você conseguir fazer uma vez por dia. Se você É, não é triatleta, por que que você que tá, assim, querendo fazer tantas vezes no dia? Eu não Exato. entendo qual a necessidade, assim, né? Por quê? Eu não sei, eu queria até, psicologicamente, o que que tá acontecendo, né? Porque, sim, pra mas mim, eu eu não vejo acho bastante isso normal. também. Mas tá um movimento muito forte. E é muito importante nesse ponto de como é que fica a alimentação com tudo isso, né? Porque as pessoas estão. Não tem problema, eu vou treinar 2 vezes no dia, mas nutricionista, mudei meus hábitos. Eu treinava só precisamos ajustar minha alimentação, porque agora Total. eu tô treinando 2 vezes, né? E Porque tem senão muito começa a dar algum isso problema. do pós também. Então, por exemplo, vou fazer uma meia maratona. Tô fazendo um ciclo de meia maratona, correndo um monte. Né. Passou minha meia maratona. E agora? Tipo, quero parar de comer, assim, sabe? E tem esse pós-exercício também, né? Então, pô, você fez uma meia maratona, você fez uma maratona. O pós é igualmente importante ao pré, sabe? Para você ter uma recuperação boa, para você repor ali tudo que você exigiu do seu corpo. Então, não só para isso, eu vejo muito isso no pós. Tipo, acabou o ciclo da minha maratona, fiz a minha maratona. Ah, agora eu não vou mais comer tudo que você tá falando para eu comer, sabe? Então, tem isso também. Nossa, Cami, isso é muito importante mesmo, porque até tem um suplemento que eu tomo que é, enfim, um suplemento que agora não vem ao caso, mas que eu tomo no pós-treino, de treino longo e às vezes de alguns treinos intervalados que tem uma intensidade um pouco maior. E antes o meu Nutri passava, às vezes eu esquecia de tomar e eu não prestava muita atenção nisso. Eu prestava muita atenção no pré, acabava esquecendo do pós. A partir do momento que eu comecei a seguir a risca isso, né, levar bem a sério, eu percebi realmente o quanto a minha recuperação está sendo muito melhor. Então, se puder contar um pouquinho pra gente, né, normalmente como esses suplementos atuam, eu acho que é bem interessante, porque a gente se liga muito no pré mesmo. Pós, o pós tem essa questão da hidratação, que a gente falou também, tem a questão de repor tanto carboidrato quanto proteína, e assim, é o que eu falei, não necessariamente precisa ser um suplemento, né? Você pode, por exemplo, fazer uma refeição completa, mas o ponto é esse, você desgastou o seu corpo, você fez um treino ali longo, independente do seu longo ser 30 minutos ou 2 horas, foi um treino. E aí você precisa repor tudo isso. Então, você usou o seu músculo, você precisa da proteína. Você acabou com seus estoques de energia, você precisa do carboidrato. A questão do sódio, a gente realmente precisa repor tudo isso, porque é uma parte muito esquecida, né? O pós-treino. Inclusive, tem muita gente que sai para beber depois de treinar. Tipo assim, atrapalha muito, 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 muito a recuperação muscular. Então é isso, tipo, faz o longo de sábado e daí sábado à noite enche a cara. Gente, tudo bem, faz parte, vida social, mas assim, atrapalha muito a recuperação do músculo, principalmente, porque quando a gente bebe, tudo que o seu corpo quer é eliminar o álcool. Então, independente de tudo que tá acontecendo no seu corpo, ele quer eliminar o álcool. Então, ele, tipo, dá um pause no resto, vai eliminar o álcool, por isso que dá vontade de fazer xixi, né? E aí, depois ele faz as outras funções dele do jeito que dá. Então, o álcool também atrapalha bastante. Aí eu vou contar uma coisa que eu faço muito errada na frente da nutricionista. Não sei se é tão errado, mas quando acontece, é muito raro, cada vez mais raro eu beber assim, mas quando às vezes eu saio, fiz o longo no sábado, tenho algum evento à tarde que eu sei que eu vou beber, eu vou pro evento. Antigamente eu ia pro evento fazendo esquenta, hoje em dia eu vou pro evento tomando esses sachês, né, de eletrólito, né? Eu vou e eu chego em casa e eu tomo também porque eu sei que eu já desgastei muito de manhã, eu sei que o álcool só vai piorar. Então Ele eu faço um desidrata, pré e pós. Não, ajuda muito, tá, gente? Assim, não sei ajuda se eu. muito. Mas faz toda a diferença. Pra beber, eu sinto, tipo, completamente diferente mesmo. Não me sinto tão mal, assim, de ficar mais. Aqui tá Mas é porque o ressaca. álcool desidrata. Se você toma um desse, já ajuda muito.
Não, nessa linha do álcool, tem uma dose que dá pra tomar e tá tudo bem, por semana, por mês, não sei. A gente tem umas doses específicas, mas é uma quantidade muito pequena, assim, tipo, 2 doses, 3 doses por semana para mulher e para homem, geralmente umas 4, 5. Mas, assim, isso tirando o exercício, entendeu? Não. De álcool no geral. Para exercício, Uhum. assim, é o que eu falo em relação à vida social, não é para você parar de beber. Mas, assim, se tá muito próximo de alguma coisa que vai exigir muito do seu corpo, evita perto dessas circunstâncias. Puta, é um aniversário, é uma festa. Aí, gente, é isso, não dá para ficar sem beber para sempre, né? Eu acho que a gente precisa entender essas circunstâncias também, mas não tem uma dose específica para pensando em esporte. Depoimento de uma pessoa que já teve um ciclo de maratona, que bebeu muito e está tendo o segundo ciclo quase sem um pingo de álcool, cara, dá muita diferença. Eu não sabia quanta diferença dava até eu realmente parar de consumir. Ciclo passado, pra maratona de Chicago, eu bebi 2 vezes, 2 dias, durante os, sei lá, 5 meses. E agora, no meu ciclo pra Buenos Aires, eu acho que, sei lá, bebi uma vez. E dá muita diferença na recuperação muscular, na qualidade dos meus treinos, na minha disposição. É isso. Eu não percebia até eu tirar. E acho que quando a gente é novo, a gente também não tem tanta ressaca, né? Não tem ali aquele impacto direto do álcool. Mas quando a gente corta, é uma diferença absurda que faz. Caso alguém queira testar, fica a minha dica. Eu não. Eu acho que pra mim faz muito assim. Por exemplo, se eu vou num lugar e eu tomo um drink, eu não sinto de fato tanta diferença. Se eu tomo uma taça de vinho, um Aperol, não é um negócio que eu sinto diferença na minha performance. Mas ter essas dias que você exagera, que eu tomo umas 3, aí de fato eu sinto muita, muita, muita diferença, assim, é bizarro, tanto é que eu evito 100%, então assim, às vezes eu quero lá, putz, tava um dia de frio, quero tomar uma taça de vinho, eu tomo, mas, mas mais que isso, eu sei que aí eu já acho que começa a me trazer coisas, É que o problema é que as pessoas não conseguem parar no um. exato, esse é o problema, né, então... e faz diferença. Tipo, ano passado também, no ciclo de maratona, eu tive 3 casamentos e despedida de solteiro no meio que deu assim, deu uma quebrada boa nos ritmos, pegava uma semana até eu me recuperar do que foi, então deu uma atrapalhada. Esse ano que eu não tô tendo nada, eu tô achando ótimo, assim, porque realmente eu tô sentindo que eu não tô tendo tantas inconsistências, sabe? Eu tô realmente sentindo que eu tô conseguindo levar de uma forma muito mais tranquila. Mas acho que é importante, tá, gente? De novo, a gente fala muito sobre não terrorismo nutricional e não demonizar e restrições absurdas. Acho que é importante, é legal até dizer que 3 doses é um negócio super encaixável na rotina. E no nosso caso, eu e a Má, a gente tá treinando para uma maratona que é algo que tem um desgaste muito grande do nosso corpo. Exato. E que é um período específico, né? Não é, sei lá. Até também, é isso, né? Não tem uma regra. Se você quer parar de beber porque o álcool atrapalha na sua vida, tá tudo bem. Mas não precisa e é isso. E é saber encaixar os momentos em que o álcool vai ser necessário também, né? Então, saber dosar. Putz, agora eu vou ter um aniversário que é tipo, entre beber um drink e não beber nada, eu prefiro não beber. Mas semana que vem eu vou ter um que eu quero ficar louca. Tá bom. Boa. E falando um pouquinho da linha oposta, né? Que eu acho que a gente falou um pouco do pessoal que tem medo né? Quer comer cada vez menos do plano, já entra ali que você tem que até trabalhar a mentalidade da pessoa para ela começar a comer mais. E quando chega alguém ali que de fato já come muito, gosta muito de comer, quer alcançar algum objetivo, que aí de fato exige sim uma mentalidade de começar a restringir ou reduzir, né? Como é que você trabalha com esse tipo de paciente? Como é que você adapta e faz com que esse processo para a pessoa seja positivo? E até pegando antes da pergunta, eu acho que para mim, por exemplo, meu transtorno alimentar surgiu de vir com planos muito restritos de alimentação. Eu acho que assim, primeiro de tudo, que eu falo muito para os meus pacientes, é entender que tudo que a gente está fazendo, né? Então, pensando num processo de emagrecimento, né? Para a gente manter a longo prazo, não por um período. Então, não adianta a gente fazer algo muito restritivo, porque nem alimentação, nem esporte, nada a gente vai se matar por um período se você não vai conseguir manter isso. Então, acho que assim, hoje em dia, 90, 95% dos meus pacientes têm um chocolatinho depois do almoço ou depois do jantar.
Ai, nossa, não, eu queria comer uma barra inteira. Beleza, a barra inteira não dá pra encaixar. Tipo assim, eu tento colocar, fazer as minhas contas mirabolantes, mas assim, tem limite pra tudo. Então, se o seu objetivo é o emagrecimento, a gente vai tentar encaixar isso dentro do possível. É óbvio, com as preferências de cada um e tudo mais, mas eu sempre tento explicar o quanto você pode encaixar refeições fora do plano, tá? Que eu vou usar esse termo porque eu não gosto de outros termos, mas assim, a nossa vida é instável, né? Ela é inconstante. A gente precisa saber lidar com um aniversário numa segunda-feira, uma pizzada numa terça, sabe? E não é pra gente desanimar porque teve isso. Então é saber sair dessa linha e voltar para essa linha. Então é literalmente isso. A gente está numa estrada e essa estrada vai ter essas curvas. Então, assim, putz, vai ter um final de semana ruim, um treino ruim, por exemplo. Não é para você desanimar e nunca mais treinar na vida, não é para você desanimar e chutar o balde de uma vez, sabe? E uma analogia que eu gosto muito de trazer é de um cartão de crédito. Então, no final de semana, por exemplo, o nosso cartão, a nossa conta, né, a fatura do cartão vai estourar. A gente sabe disso, né? E a gente tem que tentar estourar o mínimo possível, mas sabendo que ela vai estourar. Então, não viver naquela coisa do, ai, já que na sexta-feira eu já comi um hambúrguer com batata frita, então na segunda-feira eu volto. Então, tentar voltar sempre para essa mesma estrada. Então, deu uma curva, beleza. Então, você falou, putz, eu tava no meu ciclo de maratona e eu tive um casamento. Vai pro casamento, faz o longo outro dia, beleza, acontece, e aí semana que vem você volta pro normal. Não é tipo assim, então dane-se, não vou mais fazer a maratona porque eu tive um casamento no dia do longo, sabe? Então é essa coisa de tentar não ir do 8 pro 80, sabe? A gente tem muitas possibilidades dentro disso, e então é tentar saber sair do planejado, né? Porque é isso, a vida não vai ser sempre planejado. E então, vou sair pra comer com as minhas amigas, a gente vai comer num restaurante saudável. Sei lá, se você está com fila, você vai ter que ir para um outro restaurante. Saiba lidar com isso. Às vezes fazer a melhor escolha dentro desse restaurante, ok. Às vezes não vai dar e sua vida segue, entendeu? Não estava planejado, mas é isso. Não é uma refeição que vai mudar a sua vida, no sentido negativo, né? Então vai seguir tudo normal por conta disso e tentar assim, gente, comeu, é isso, acabou, bola pra frente, sem ficar se culpando por aquilo. Foi gostoso, aproveita, sabe, com quem que você tava, como foi o momento. Então, acho que tem muitas coisas dentro disso e a gente vai guiando no caso de cada um. Não, muito legal, Cá, porque eu acho que eu tinha muito isso do... Nossa, não, restrito tem que ser só uma vez por semana. E era tanta pressão que eu, por exemplo, uma pizza-feira, um aniversário de alguém, sei lá, essa semana agora, eu tive quarta-feira aniversário do meu pai. Eu fui na pizzaria. Anos atrás, quando eu tinha esse medo, gente, era motivo de ansiedade a semana inteira. Eu já sabia que quarta-feira eu ia ter que sair do plano, porque eu ia ter... Fora umas vezes que eu levei marmita pra pizzaria. Então assim, e aí eu chegava em casa, e aí eu ia lá e tinha ataque de compulsão, porque eu não comia pizza, eu ficava com aquilo, eu ia lá e acabava um pacote de biscoito maisena. Então era zero saudável, mas era de fato essa questão de não me permitir dar nenhuma escorregada no plano. Então acho que é muito legal quando você vai em profissional, né, que tem essa mentalidade de trabalhar isso com você, gente. Eu acho que a Ká falou no início. Mudar hábitos é pra vida inteira. Então, acho que a mesma pergunta que você fez ali pra pessoa, você sustenta comer isso? É a mesma coisa. Você sustenta se manter nesse plano? Tá uma experiência boa pra você? Você gosta? Tem coisas que você gosta? Aí é algo que realmente você muda. Tipo, senão, se você bota ali coisas que a pessoa não vai seguir por muito tempo, que ela já vê aquilo como uma restrição, não é algo que a longo prazo vai ser prazeroso e nem, inclusive, sólido, né? A pessoa pode acabar aguentando por um tempo e depois voltando até recuperando o peso que perdeu muitas vezes, porque, né, volta ali pra comer todas as coisas que ficou sem poder comer. Então acho que é muito legal você fazer esse tipo de trabalho e levar em consideração tudo isso. E inclusive uma coisa que a Cami tava falando que eu acho muito importante, assim, é que realmente o equilíbrio eu acho que é o mais difícil da gente manter e da gente aprender a lidar com ele. Porque eu lembro que eu tinha muito essa cabeça e eu falava isso às vezes, eu sou 880, porque é mais fácil ser assim, é mais fácil estar só no chutando balde o tempo inteiro ou restrita, porque daí, né, meio que você segue aquele script, mas lidar com essa inconstância é difícil, e seja no caso da bebida alcoólica que a gente tava falando, seja em se permitir comer alguma coisa que você não queira e depois saber voltar, é um comportamento que eu fui treinando comigo, assim, acho que eu levei anos para aprender,
e ainda assim escorrego, mas é algo que é isso, a gente precisa treinar e, querendo ou não, é o mais saudável que a gente vai conseguir ser se a gente souber ter esse equilíbrio de voltar, de numa viagem conseguir aproveitar, mas também não precisar chutar o balde o tempo inteiro. Então, eu imagino que seja algo que apareça bastante no consultório, pelo menos eu levei para muitos nutricionistas isso, e eu entendo também o quanto é difícil a gente, quanto paciente, saber lidar com essa variação em relação à rotina. E Cami, agora encaminhando um pouquinho para o final do episódio, a gente criou um quadro exclusivo para você, amiga, que se chama Simplificando Suplementos, já que nesse mundo da corrida tem milhares de suplementos e a gente já ouve falar um monte deles, mas às vezes a gente só toma e nem sabe exatamente o que é. Então a gente gostaria muito que você explicasse rapidamente o que é cada suplemento que a gente vai listar. Vamos começar com o primeiro, que tem sido aí muito famoso ultimamente, que é a creatina. Tá. A creatina, acho que a parte mais importante é a questão de que ela é de uso crônico, então precisa tomar todos os dias. E basicamente ela vai te dar mais força, mais resistência muscular. Ela dá mais energia pro músculo e tudo no músculo funciona melhor. Basicamente isso. Betalanina. Betalanina, eu amo de paixão, gente. Eu amo, juro. Ela é um aminoácido, ela também precisa ser tomada com uma frequência, assim, não é de uso crônico igual a creatina, mas precisa ser tomada aí 3, 4 meses antes. Então não adianta, por exemplo, tomar no pré-treino. A gente sente aquela sensação de coceira, mas não tá dando efeito ainda. Mas basicamente, a gente tem uma acidez que a gente produz no músculo quando a gente está fazendo exercício de alta intensidade, e a betalanina, ela faz um tamponamento. Então, ela diminui a fadiga e a gente consegue fazer esforço por mais tempo. E também age como antioxidante no músculo. Já o de carboidrato, a gente falou bastante aqui, mas conta ali rapidinho pra gente. Mas é essa questão para manter a quantidade de carboidrato no organismo de uma forma rápida e prática. Então, reduzindo a perda de glicogênio no músculo, principalmente. Ômega 3. O ômega 3 a gente usa bastante para a parte de colesterol, às vezes de pressão, mas basicamente ele tem duas frações, né? Então a gente tem o EPA, que é anti-inflamatório, então ele ajuda com essa parte de prevenção de doença cardiovascular também. E o DHA desempenha um papel mais na parte do sistema nervoso, então parte neurológica. Não tem nada a ver com recuperação de treino? Eu não sei porque eu achei que tivesse. Tem, mas não é o que a gente mais usa na prática clínica. O whey protein. O whey, muitas pessoas têm preconceito com ele, acham que vai engordar com ele e tal, mas o whey nada mais é do que uma fonte de proteína. Então, se você quiser comer, por exemplo, em vez de pão com ovo, pão com whey, dá na mesma. Se você quiser, em vez de comer um macarrão com frango, macarrão bolonhesa, comer um macarrão com whey, dá na mesma. Então, o whey, ele é muito mais um complemento do que um suplemento. Então, a gente não consegue, geralmente, atingir as quantidades de proteína que a gente precisa, e a gente usa como um complemento, mas o que eu acho mais legal do whey é que ele é muito prático e ele é doce, geralmente. Então, para quem aí é formiguinha, eu acho que assim, é muito, muito bom colocar no dia a dia, porque ele é gostoso, né? Tem whey de tudo hoje em dia, então, basicamente isso. BCAA. O BCAA, ele não tem muitas evidências científicas, tá? Então, não é um suplemento que eu geralmente indico em consultório. Tem pacientes que já vêm tomando e aí é efeito placebo, então eu deixo. Mas, geralmente, ele é para contribuir com o aumento da síntese proteica. Então, para recuperar o músculo melhor para o próximo treinamento. Mas o BCAA em si, ele é aminoácido, né? Pedaço de proteína. Então, se você repor com proteína, ele vai dar um efeito mais garantido aí, porque realmente não tem nenhuma evidência do BCAA, não. É o único que eu falaria, tipo assim, não compraria. E por fim, palatinose. A palatinose, eu ia citar ela, inclusive, quando a gente estava falando sobre isso. Ela é o carboidrato da beterraba, a palatinose. Mas ela tem um índice glicêmico baixo, então a gente absorve ela mais lenta. E ela tem uma ação prolongada, né? Então a gente usa a energia dela por mais tempo.
Então, ela é uma baita opção de pré-treino, por exemplo, porque não dá pico nenhum e vai durar bastante tempo, mas ela é um perfeito suplemento, isso que a gente estava falando de carboidratos, com uma absorção um pouco mais lenta. Ela pode dar um impactozinho no intestino? Vai de pessoa para pessoa. Eu acho que, assim, dentre os suplementos que a gente tem, é o que menos daria. Entre, tipo, gel, cafeína, tudo isso. Mas é uma boa de testar, viu? Eu gosto da palatinose, porque como ela tem uma absorção um pouco mais lenta no intestino, pode ser que seja a solução aí. Amiga, muito obrigada por topar participar desse episódio. Acho que foi um episódio super informativo. Eu amei, eu tenho certeza que as ouvintes vão amar também. Tá sempre convidada aí pra gente, foi um prazer e uma honra receber você. E pra gente finalizar, se você pudesse dar um conselho para os nossos ouvintes que estão buscando se alimentar melhor, o que você daria? Não segue o que a sua amiguinha tá fazendo. Vai atrás de alguma ajuda nutricional, se você não consegue no momento, talvez olhar redes sociais de profissionais da saúde. E acho que assim, tem várias linhas, com certeza você vai se identificar com alguma. E tentar sempre comer o mais saudável, variado e entender o prazer dessa parte da vida também. Então, com quem você estava, como estava aquela comida, aproveitar esses momentos também, porque não é só a comida que está envolvida nisso, e não precisa ter medo de nada, que nada é capaz de te engordar sozinho. É tudo um contexto. Maravilhosa. Muito obrigada, gente. Queria muito agradecer a sua participação. Foi realmente muito legal te conhecer mais e também ter aqui você com a gente para esse papo. E para as nossas ouvintes que não te seguem, não te acompanham, conta como é que elas te acham aí nas redes sociais. camiladezie.nutri. A gente vai deixar, pessoal, arroba aqui na descrição também do episódio. Aí vocês conseguem seguir a Cami e acompanhar ela por lá. E no Instagram também a gente vai marcar ela nas postagens. E acompanhem porque ela posta muita coisa legal. Obrigada pelo convite. Tentei falar tudo de uma forma um pouco mais simples, né? Não muito bioquímica. Mas é isso. Super, super, super obrigada. Ai, gente, obrigada a todo mundo também que escutou a gente até agora. Reforçar para vocês seguirem o girlswho.run.pod no TikTok, no Instagram e também se inscreverem no nosso canal no YouTube, que a gente também tá disponibilizando os episódios lá. E acompanhem tudo que a gente postar nas nossas redes para vocês ficarem sempre ligados nas novidades e tudo que vem por aí. Então a gente se vê toda quarta-feira, tem episódio novo aqui no YouTube. Beijo, tchau, tchau. Tchau!